Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar apresentando as bibliotecas que podem aumentar a produtividade do desenvolvedor na plataforma .NET. E hoje eu vou apresentar o Ocelot. O Ocelot é uma API Gateway para a plataforma .NET direcionada para quem trabalha com uma arquitetura orientada a microserviços. Como você pode notar, nós temos aqui conceitos importantes como API, API Gateway e microserviços. Eu vou descrever cada um deles de forma bem resumida. Uma API, ou Application Programming Interface, é um conjunto de normas, padrões e protocolos que fazem parte de uma interface que torna possível a comunicação entre plataformas, permitindo assim a integração de sistemas. Atualmente, no contexto da plataforma .NET, as API REST são as mais usadas atualmente. Uma API Gateway é uma API ou serviço que fica entre uma API e um cliente, sendo o ponto de entrada único para as requisições para as APIs e microserviços que foram definidos. As API Gateways, elas atuam como um proxy entre o consumidor da API e o provedor da API. Os microserviços, eles podem ser entendidos como um modelo arquitetural de aplicações distribuídas onde cada aplicação tem uma responsabilidade exclusiva, um escopo limitado de atuação e um ciclo de vida próprio. Os microserviços são uma opção à arquitetura monolítica. Dependendo do cenário, talvez usar microserviços seja mais adequado no seu projeto. Agora, juntando os conceitos de API, API Gateway e microserviço, nós podemos ter duas arquiteturas de comunicação entre as APIs ou microserviços e os clientes, como está mostrando essas duas figuras. Assim, nós podemos ter uma arquitetura de comunicação direta do cliente com os microserviços, como eu estou mostrando aqui. Nessa abordagem, cada microserviço tem um endpoint público, às vezes com uma porta TCP diferente para cada microserviço. E essa abordagem ela traz alguns problemas, como um forte acoplamento com as APIs. Temos também o problema de ter muitas requisições, visto que a interação com vários microserviços aumenta o número de requisições de ida e volta que é necessário fazer. E também nós temos problemas de segurança, pois os APIs ou microserviços precisam ser expostos ao mundo externo. A outra abordagem que tenta resolver esses problemas é usar uma API Gateway. Aqui, a API Gateway, ela fica entre os aplicativos clientes, que podem ser uma aplicação web, um mobile, e os microserviços ou suas APIs. Assim, a API Gateway, ela fornece um ponto de entrada único para determinados grupos de microserviços. Os aplicativos clientes, eles se conectam a um único endpoint, que é o endpoint da API Gateway, que é configurado para encaminhar as requisições a cada um dos microserviços individuais. Aqui, neste cenário, nós podemos usar recursos oferecidos pela API Gateway, que no caso do Ocelot, que nós vamos mostrar, ele inclui os seguintes recursos: roteamento, WebSockets, a autenticação, a autorização, o limite de taxa de requisição, o cache, a repetição de políticas e o balanceamento de carga. Então, usando o Ocelot como uma API Gateway, além de nós termos um único endpoint para receber as requisições, nós podemos fazer configurações desses serviços que o Ocelot oferece. É claro que eu não preciso usar apenas uma única API Gateway. Eu posso ter mais de uma API Gateway separando o atendimento por tipo de cliente. Por exemplo, aqui eu tenho uma API Gateway que só vai receber requisições do meu cliente mobile e a outra API pode receber de outros clientes. Agora que nós temos uma visão geral de como atua uma API Gateway, vamos focar no Ocelot e na ASP.NET Core. O Ocelot, ele atua como uma API Gateway e ele foi criado para trabalhar na plataforma .NET. A principal funcionalidade do Ocelot é pegar as requisições HTTP de entrada e encaminhar essas requisições para um serviço downstream usado pelos projetos de microserviços. O Ocelot, ele é uma API Gateway leve, ele é rápido e ele é escalonável e fornece, além desses recursos, o roteamento, a autenticação, e ele é recomendado para uma abordagem mais simples, para um
projetos mais simples. Agora, ele está disponível como um pacote NuGet chamado Ocelot, cuja versão atual é a versão 17.0.0, que é compatível com o Net 5. Nós podemos instalar ele nos nossos projetos usando as opções do Package Manager, onde você dá o comando Install Package, o nome Ocelot e a versão. Ou se você estiver usando a ferramenta de linha de comando com o Visual Studio Code, você pode dar o comando .NET Add Package Ocelot e a versão. Você pode usar também no Visual Studio 2019 a opção do menu Tools e a guia Browser, informando o nome do pacote e escolhendo a versão. Para mostrar como o Ocelot funciona, nós vamos mostrar aqui uma solução que foi criada no Visual Studio 2019 Community. E essa solução tem 3 projetos. A solução chama Cafetaria. Eu vou ter o projeto Cafetaria Catálogo, que é uma Web API, que tem um endpoint que vai exibir um catálogo de produtos, que é uma lista de cafés, e ele está atendendo nessa porta. Eu vou ter uma outra Web API com um endpoint para exibir uma lista de clientes, chamada Cafetaria Cliente, que atende nessa porta. E eu vou ter o meu projeto Cafeteria Gateway, onde eu vou usar a API do Ocelot como uma API Gateway, que está atendendo nessa porta. Neste exemplo, eu estou criando uma solução com 3 projetos. Eu estou usando aqui uma arquitetura monolítica, mas a recomendação é usar os microserviços em containers Docker. Mas como eu estou fazendo apenas uma apresentação do Ocelot, eu vou simplificar aqui o nosso contexto e não vou usar os containers Docker. Então aqui o nosso projeto Cafetaria Gateway, ele vai ser configurado para ser o único ponto de entrada das requisições dos clientes, roteando cada request para o respectivo cliente, que vai ser as APIs catálogo e cliente aqui. Então vamos ver como vai funcionar o nosso projeto. Olha aqui, quando eu executar o meu projeto, ele vai levantar as 3 APIs. Então eu vou ter as 2 APIs, cada uma atendendo numa porta, que vai poder receber as requisições do cliente. Um vai atender retornando uma lista de clientes e outro vai atender retornando uma lista de produtos. Então aqui eu vou ter um ambiente de microserviços, estou simulando aqui, né? Onde eu vou ter os endpoints públicos que poderão ser acessados pelos meus clientes. Acontece que além disso, no nosso projeto, eu tenho um projeto Cafetaria Gateway que está atendendo nessa porta, que vai atuar como uma API Gateway, usando o Ocelot. Então ele vai receber as requisições e vai reencaminhar conforme uma configuração que eu vou mostrar a seguir, que nós temos que fazer aqui nesse projeto usando o Ocelot. Então é assim que vai funcionar. O meu projeto vai funcionar assim. Então a seguir eu vou mostrar o que é preciso fazer para me configurar esse projeto e ele atuar como uma API Gateway usando o Ocelot. Então vamos lá. Depois que eu incluir o pacote Ocelot no projeto, eu vou ter que definir no arquivo startup do projeto da Cafeteria Gateway, no método configure service, o registro do serviço Ocelot no container IOC. E eu tenho que definir a configuração que ele vai aplicar no atendimento das requisições. Isso vai ser feito por um arquivo de configuração que eu vou mostrar logo a seguir. Bom, depois que eu registrei o serviço do Ocelot, eu tenho que ir no método configure e também preciso definir a criação do pipeline de processamento, incluindo aqui o middleware do Ocelot. São 2 coisas que eu tenho que fazer: o serviço e o middleware do Ocelot no arquivo startup. Um no método configure service, outro no método config. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou ter que criar um arquivo de configuração, que no meu caso aqui vai ser um arquivo JSON, que eu estou chamando de ocelot.json, na raiz do projeto. Então o Ocelot ele vai usar esse arquivo para saber como que ele tem que mapear as requisições e como que ele vai atender as requisições. Esse arquivo tem 2 seções principais: a seção Reroutes e a seção Global Configuration. Depois que eu criar esse arquivo, eu vou ter que definir como eu vou ler esse arquivo, né? E fazer com que o Ocelot leia o arquivo para ele poder atender as requisições. Então eu vou ter que, lá no meu arquivo program, definir um código onde eu vou incluir o arquivo de configuração que eu defini. Estou dando um configuration application no host config, estou dando add JSON file, o nome do arquivo, e ele vai ser lido para o Ocelot saber quais configurações ele vai aplicar. Então eu faço isso no arquivo program. Feito isso, eu vou poder ler esse arquivo e agora eu vou dar mais detalhes sobre esse arquivo. Então vamos lá. Aqui eu tenho que incluir essa seção de código, tá? No arquivo program. Então esse arquivo JSON, ele tem 2 seções. Essa seção
seção Reroutes é onde nós definimos como vai funcionar o sistema de redirecionamento da API Gateway usando o Ocelot. E a seção Global Configuration é onde nós definimos as configurações globais que sobrescrevem as configurações do Reroutes aqui. Se você quiser obter mais detalhes aqui, cada item de configuração, consulte a documentação nesse link que eu estou mostrando aqui, ok? Então vamos agora mostrar um esboço de configuração usando o arquivo JSON. Então note que eu tenho as duas seções, Global Configuration e Reroutes. Vamos ver aqui o que significa cada atributo que está sendo definido nesses arquivos. Eu estou mostrando os principais aqui, tá? Então aqui na seção Global Configuration eu tenho base URL, aonde eu defino a URL base onde a nossa API Gateway está atendendo. Então isso é na seção Global Configuration. Na seção Reroutes, note que eu tenho dois tipos de configuração, Upstream e Downstream. No Upstream Path Template, eu estou definindo a URL ou padrão de rota que o Ocelot vai utilizar para indicar que deve ser chamado o microserviço definido aqui no atributo Downstream. Então, olha, esse Downstream Path Template está relacionado com o atributo Upstream Path Template, porque o que eu defini aqui, ele vai repassar para o Downstream. O Upstream HTTP método define os métodos HTTP aceitos e roteados. Aqui eu posso definir todos os métodos, ou só GET, ou só POST, o que eu precisar. O Downstream Path Template vai definir a URL que será utilizada na criação da requisição para o microserviço. Então, ó, Upstream Path define como a minha API vai receber a requisição, e Downstream vai ser como o microserviço vai receber a requisição. O Downstream Schema define o esquema ou o protocolo usado no request para o microserviço, e o Downstream Host and Ports, ele vai definir o host e a porta utilizada na requisição para o microserviço. Então aqui vai ser a API de destino. Então, para entender o que foi feito aqui, ó, eu vou mostrar um trecho de configuração que nós vamos usar. Então aqui eu tenho o meu arquivo JSON, aqui está definido uma configuração. Então aqui nessa configuração eu estou falando, ó, a minha API Gateway está atendendo nesse endereço, que vai ser o endereço da nossa API 44349. E eu estou falando, olha, quando ela receber uma requisição Gateway catálogo e for um GET, ela vai repassar para esse host, para essa porta, para esse endereço, API catálogo. Naturalmente ele vai verificar se eu estou usando HTTPS. Então é assim que funciona esse mapeamento. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019, ó, tá aqui a minha aplicação catálogo, ó, está atendendo nessa porta 44320, ó. Ele tem aqui um controlador que está retornando uma lista de cafés, ó, que é um catálogo de produtos. Então esse é meu catálogo. Aqui está minha API cliente, que está atendendo nessa porta, e aqui ele tem um controlador que está retornando uma lista de clientes, que são esses clientes. E está aqui, ó, a minha API Gateway. Aqui no Startup, observe que eu estou definindo a configuração do serviço do Ocelot, né? Aqui, ó, nas dependências eu já incluí aqui o pacote do Ocelot. Para isso eu vim aqui, ó, no Get Package Manager no Get Package for Solution, e digitei aqui, ó, Ocelot. Selecionei, olha, e incluí aqui ele foi incluído nesse projeto aqui, no projeto Gateway. Então, ó, eu instalei nessa versão, que é uma versão compatível com o NetSync. Depois que eu defini o serviço, né, do Ocelot, eu precisei definir aqui, ó, o middleware do Ocelot. São essas duas configurações. Esse await app tem que ser a última linha aqui do arquivo configure, tá? Aí eu precisei criar o meu ocelot.json, né? Esse arquivo, ó, onde eu defini a configuração. Então aqui eu estou definindo, ó, duas configurações principais, ó. A minha API Gateway, quando receber Gateway catálogo e for GET, ele vai repassar para a API catálogo. Se ela receber Gateway cliente, note que aqui no Gateway cliente eu estou usando uma outra opção de configuração que eu não mostrei ali. Estou usando aqui esse Rate Limit Options, que define um limite da taxa de requisições do upstream. Aqui eu estou definindo aqui, ó, esse client whitelist. Os clientes que eu colocar aqui não serão afetados por essa limitação. Aqui eu estou habilitando, né, o limite de requisições, o período, que significa o período ao qual o limite está se aplicando, o period timestamp, que vai definir que nós podemos tentar novamente após 1 segundo, e o limite aqui fica o número máximo de requisições que eu posso fazer nesse período aqui. Então, quando eu receber Gateway cliente, eu vou repassar para API cliente, ó, no HTTPS, nessa porta, nesse host. Aqui eu defini uma outra configuração que vai permitir retornar
um cliente pelo ID. Então ele vai receber API Gateway cliente e o ID, que vai poder ser variável. Se for um GET, ele repassa para esse aqui. Note que aqui eu não defini o upstream HTTP method, então ele entende que ele vai aceitar todos os métodos. E aqui está definida aqui, ó, a minha base URL, aonde minha API Gateway está atendendo. Então aqui o que eu fiz? Ó, eu vim aqui nas configurações da solução, definir todos os projetos como start. Então a hora que eu executar, todos os projetos vão levantar. Eu estou executando, olha, ele levantou 3 projetos, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó, o catálogo, o cliente e o gateway. Então agora eu vou abrir aqui o Postman, que é como se fosse o cliente. Então primeiro eu vou definir uma requisição para cada cliente para ver se eles estão atendendo. Então eu vou vir aqui, ó, vou dar um GET, ó, HTTPS localhost 44305, onde está atendendo minha API cliente. E vou dar um send, ó, ele retornou a lista de clientes. Agora eu vou dar vou mandar uma requisição para minha API catálogo. Então agora eu estou enviando requisições diretamente para os microserviços, ok? Então, ó, a API catálogo está atendendo em 44320. Ó, retorna uma lista de produtos. Então agora eu vou fazer o seguinte. Então agora eu vou ver se a minha API Gateway está funcionando. Ela está atendendo em qual porta? Ele está atendendo na porta 44349. E qual é o mapeamento? Quando eu digitar Gateway cliente, ele vai ter que me retornar uma lista de clientes, porque ele vai mapear para o microserviço API cliente. Olha lá, ó, retornou os clientes. Agora, se eu enviar uma requisição usando localhost 44349 Gateway catálogo, ele vai mapear para minha API catálogo e vai retornar, ó, relação de produtos. No caso do cliente, eu posso até, ó, retornar um cliente Gateway /2. Olha lá, retornou Janice /0. Retornou José Carlos /1. Retornou Miriam. Tá vendo? Por quê? Porque está definido esse mapeamento aqui, ó. Gateway cliente ID, ele manda para API cliente ID. Então, para concluir, a minha API está funcionando assim. Ela está atendendo nessa porta e tem esse mapeamento. Gateway catálogo, ela manda para essa porta na API catálogo. Gateway cliente, ela manda para essa porta no API cliente. Eu estou usando o HTTPS e aqui eu só estou testando o GET. Então, esse é um exemplo bem simples que mostra como o Ocelot funciona. Ele tem muito mais recursos, mas isso foi apenas uma apresentação e até a próxima semana.